18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Agora 6 horas e 1 minuto, você no melhor Mix do Brasil. Juntos começando mais uma edição do 18 horas. Segundou, Karime. Segundou, Carlão. Tamo junto. Muito boa noite pra você sintonizado aqui em 100,7. Um abraço especial pra quem nos acompanha nas redes sociais no @18 horas news. Muito boa noite, gente. Olha só, Karime, escuta essa, hein? A cantora Joelma vai receber o título de Cidadã do Amazonas. A informação foi publicada no Diário do Estado já, hein, Karime? Joelma do Calypso, gente. Joelma da Silva Mendes é o nome completo da artista. E a entrega do título vai ser em reunião especial da Assembleia Legislativa, mas ainda sem data definida. Joelma é uma das mais populares cantoras brasileiras e, né, formou aí com o Chimbinha, o guitarrista, a banda Calypso, inclusive era a mulher dele, né? Eles eram casados, né? Foi líder em vendas de disco no Brasil, Karime. Show de bola, né? Maravilha. Ela nasceu em Belém, Almeirim, em julho de 74. Bom, em 2016 ela lançou um álbum de estreia como artista solo e daí, a partir daí, só sucesso, né, Carlão? Sucesso, e ela gosta muito aqui da terrinha, aqui de Manaus, já fez vários trabalhos e tem um carinho absurdo da gente aqui, dos fãs amazonenses. Eu acho que aqui ela realmente sentiu o sucesso, porque um dos primeiros shows lotados dela, com muita gente, foi aqui em Manaus. Olha Manaus aí. recebeu bem o Calypso aqui. 6:02, você no melhor Mix do Brasil. Agora nós vamos conferir os destaques do programa 18 horas de hoje. O primeiro dia de greve dos pilotos e comissários nos principais aeroportos do país. Em Manaus não houve paralisação, mas a expectativa é que cause atrasos e cancelamentos durante a semana. Em Brasília, Supremo vota pelo fim do orçamento secreto. Em Manaus, a Justiça suspende o aumento do estacionamento Zona Azul. Agora 6:03. Você no melhor Mix do Brasil, juntos começando mais uma edição do 18 horas. Hoje é segunda-feira, dia 19 de dezembro de 2022. Os destaques do dia para você em mais uma edição do 18 horas até às 7 da noite aqui no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, semana começando, Karime e ouvintes, com uma excelente notícia para os profissionais da Rede Pública Municipal de Ensino em Manaus. Eles receberam, hoje do prefeito de Manaus, Davi Almeida, anunciou o pagamento do abono do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, que é o Fundeb. Boa, hein? Exato, Carlão. Foi anunciado também o pagamento do 14º e 15º salários. É uma ótima notícia de fim de ano e que vai aquecer a economia local. O pagamento dos 14º e 15º salários, em mais aí somado com esse abono salarial, vão ser aí mais de 101,8 milhões de reais circulando na economia. O repórter Hector Silva acompanhou o anúncio e traz os detalhes pra gente. O prefeito de Manaus, Davi Almeida do Avante, ao lado da secretária municipal de Educação, Dulce Almeida, e vereadores, anunciou nesta segunda-feira, dia 19, por meio de transmissão nas redes sociais, os valores de pagamento do Fundeb este ano, para profissionais da educação. Além da bonificação, também foi informado o pagamento do 14º e 15º salário. Segundo o prefeito, o abono do Fundeb será liberado para 23.178 servidores da Secretaria Municipal de Educação, SEMED. Os servidores com 20 horas de trabalho vão receber R$ 3.000. Os de 40 horas vão receber R$ 6.000. E quem tem 60 horas vai receber R$ 9.000. Além disso, está sendo corrigido várias defasagens nos salários dos profissionais. Nós vamos aplicar 220 milhões de reais. Então, nós estamos aqui ampliando, o vereador Samuel, o vereador François, em 80 milhões aquilo que nós já utilizamos no ano passado. Se bem com informações importantes que nós precisamos dar para o servidor da Prefeitura de Manaus. Nós pagamos, além da bonificação chamada do Fundeb, nós pagamos as progressões, nós pagamos também a database, corrigimos o Vale Alimentação, corrigimos o Vale Transporte dos servidores, que é dobrado agora para os servidores da Prefeitura. Chamamos 2.265
professores do quadro do último concurso, do quadro reserva, zeramos o cadastro reserva, e isso faz com que a gente possa dar uma melhor condição, uma melhor estrutura para a educação da Prefeitura de Manaus. Na transmissão, não foi divulgada as datas de pagamento do Fundeb e do 15º salário. O 14º salário será liberado no dia 23 de dezembro para 5.554 servidores. O pagamento do 14º e 15º salários e mais o abono somam mais de 101,8 milhões de reais e mais 200 milhões de reais em um investimento total na área da educação. Hector Silva para 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6 horas e 6 minutos, você no melhor Mix do Brasil, mais uma edição do 18 horas e a semana começou quente lá em Brasília, Karime Leão. Hoje o Supremo Tribunal Federal tomou 2 decisões que mexeram as pedras do tabuleiro político. A primeira foi a derrubada do orçamento secreto, um instrumento criado pelo governo do presidente Jair Bolsonaro para negociar o apoio dos parlamentares dos partidos de centro. E a segunda foi a decisão do ministro Gilmar Mendes, que mantém os recursos de programas sociais, como o Bolsa Família, fora do teto de gastos do orçamento. 2 assuntos polêmicos, e para falar mais sobre esses assuntos, vamos chamar o nosso correspondente em Brasília, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, boa noite, Cadu, seja bem-vindo. Então, essas 2 decisões do Supremo Tribunal Federal afetam diretamente as negociações entre o Congresso Nacional e o futuro governo Lula, né? Como a gente falou, ainda não assumiu, mas já é cercado aí de muita polêmica, muitas confusões, enfim. Conta pra gente, esclarece pra gente os detalhes destas decisões de hoje, segunda-feira. Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Karime, foi uma pancada forte do Supremo na fuça do presidente Arthur Lira, viu? Ele está nas cordas, mas segue de pé, viu? Vamos explicar por que já já. Essas 2 decisões do Supremo acabaram com praticamente todo o poder de barganha de Arthur Lira, que vinha tirando proveito da urgência em torno da aprovação da PEC da transição para conseguir espaços privilegiados dentro do governo, do futuro governo, aliás, né? O primeiro, eu vou falar da decisão de hoje do colegiado do STF. Com um placar apertadíssimo de 6-5, a maioria decidiu pelo fim, pela extinção do orçamento secreto. O julgamento foi retomado hoje e o voto do ministro Ricardo Lewandowski foi determinante para a decisão do colegiado. Ele realmente não acatou as mudanças que foram aprovadas pelo Congresso Nacional na sexta-feira passada. Os parlamentares das alas de centro, de esquerda, de direita, todo mundo junto e misturado ali, aprovaram um projeto de resolução que distribui melhor os recursos do orçamento secreto. Porém, deixou muito a desejar no quesito transparência. A decisão de hoje do STF, Karime, favoreceu e muito o PT e o futuro presidente Lula, que vinha aí enfrentando as chantagens do presidente Arthur Lira, que estava condicionando a aprovação da PEC da transição à manutenção do orçamento secreto. E aí veio o STF e tirou esse poder de barganha de Arthur Lira. E o segundo golpe, Karime, foi contra o presidente da Câmara, o Arthur Lira, foi ontem, foi domingo. O ministro Gilmar Mendes, que hoje votou favoravelmente pelo orçamento secreto, decidiu que os recursos destinados a programas sociais como o Bolsa Família podem ficar fora do teto de gastos. Então, com essa decisão, o PT, que já não precisava mais negociar com Arthur Lira, agora não precisa nem dar bom dia para o pessoal do Centrão. Então, se a PEC da transição for rejeitada por algum motivo, o futuro governo pode publicar uma medida provisória solicitando créditos extraordinários para garantir os R$600 do Bolsa Família, sem ser acusado de cometer uma pedalada fiscal, pois esse era o grande gargalo. Então, claro que a decisão de Gilmar Mendes gerou muita polêmica no dia de hoje, pois ele foi acusado de interferir num assunto que é do Poder Legislativo. Nos bastidores, Karime, a informação é a seguinte, é que Gilmar Mendes teria atendido a um pedido do amigo dele,
o senador Renan Calheiros, que é o arquirrival de Arthur Lira lá no estado do Alagoas. Foi uma revanche de uma disputa política pelo governo do estado, que envolveu o filho de Renan Calheiros. Então essa briga foi boa, foi a chamada volta do anzol, né? Karime, dentro dessa briga toda aí, na nossa bancada, a bancada do estado do Amazonas, teve parlamentar que ficou chateado. O senador Plínio Valério prometeu que vai reagir. Vamos ouvir o que ele disse. Hoje a gente amanhece com uma notícia terrível. O ministro Gilmar Mendes, de volta à cena, o ministro Gilmar Mendes agora decidiu colocar o Bolsa Família fora do teto. Uma decisão que tem que ser do Legislativo. Essa decisão do ministro fere de morte o Senado Federal, o Congresso Nacional. E eu estou defendendo, e vamos defender isso agora, que todos nós, senadores, possamos estar em Brasília. Eu estou em Manaus, estou indo daqui a pouco, para que tomemos uma decisão. Isso não pode mais, isso é o fim da picada. Agora é o Moraes mandando no Executivo e o Gilmar mandando no Legislativo. Daqui a pouco é a conclusão que você vai chegar, né, de que os políticos não são necessários. São. O Congresso Nacional é extremamente necessário. E o Senado é a única instituição que pode tomar alguma medida. E para doença grave, só remédio amargo. Então a gente eu estou pedindo que os meus colegas, que todos nós possamos ir a Brasília e tomar uma decisão. Essa decisão, repito, disse pouco, fere de morte o Congresso Nacional. E nós não podemos permitir isso. Nós temos que mostrar por que somos progressistas. Você está ouvindo 18 horas. A gente acompanhou o posicionamento do senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, lá em Brasília. Cadu, tá fervendo a situação, né? Fervendo, Karime. Quando o Plínio Valério fala para doença grave só remédio amargo, eu acho que tem um pouco a ver com os pedidos de impeachment, né? Que Gilmar Mendes aí sempre está às voltas em brigas com o Poder Legislativo. Com certeza ele deve virar um novo alvo, mais um alvo, novamente, na verdade, né? Um alvo do Poder Legislativo. E tem a história da CPI, do abuso de autoridade, que está ali, já conseguiram as assinaturas necessárias, está ali na mão de Arthur Lira para instalar. Então vamos ver como vai ficar essa situação. Karime, eu fiz todo esse enredo agora há pouco para explicar o seguinte, vamos explicar em miúdos. O orçamento secreto é, digamos assim, um monstro embaixo da cama. Vez ou outra ele vem aí para assombrar o governo. O PT, apesar das críticas, apoiava o orçamento secreto porque precisava de votos para aprovar a PEC da transição. O STF foi lá, tirou o monstro debaixo da cama, mas ainda tinha os parlamentares do Centrão que podiam continuar chantageando o futuro governo. E aí veio o Gilmar Mendes e tirou os recursos do Bolsa Família do teto de gastos sem risco de pedalada fiscal. Aí foi a pá de cal. A história toda foi essa. Acabou com todo o poder de barganha, não só de Arthur Lira, como tirou o Centrão de toda a jogada. Ou seja, dá condições para o futuro governo, para o PT ter governabilidade no ano que vem, sem precisar de ninguém. Foi uma virada de mesa por enquanto. Então, Karime, Arthur Lira está zonzo, nas palavras do boxe, Arthur Lira está zonzo, se apoiando ali nas cordas, mas ele pode reagir ainda, viu? Porque vem aí a eleição para a mesa diretora da Câmara. O PT precisa de um bom espaço dentro das lideranças da Câmara dos Deputados para poder governar com tranquilidade. Então o homem está lá na contagem de 1 a 10, mas ele deve voltar sim, e voltar até mais forte, se duvidar. Tem essa história, como eu falei, da CPI, de abuso de autoridade, e a questão da eleição para a mesa diretora da Câmara dos Deputados. Karime, Carlão. Eu diria que ele não foi a nocaute e bateu o gongo. Foi salvo pelo gongo. Ele ainda vai ter um tempo para respirar, não é isso? Com certeza. Isso. Ele tava levando os socos bons, aí o juiz foi lá e bateu o gongo, tá respirando lá. Vamos ver, vamos aguardar, né? Não foi a nocaute. Não, tem um tempinho para respirar e para recuperar o fôlego. Cadu, o futuro ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, disse que o governo Lula vai ter aí 33 ministérios, é isso mesmo? Sendo que o atual governo possui hoje 23 ministérios. Isso abre espaços aí para mais e mais críticas, né? Por causa do inchaço da máquina pública. Como é que o presidente Lula... Como é que ele vai lidar com isso? Como é que ele pretende resolver isso aí? Porque realmente 23 para 33 são 10, né? A mais, né? É quase o dobro. Exatamente, metade, Carlão. Né? Na verdade,
Isso. Na verdade, vão ser 37 ministérios, Carlão, porque alguns deverão ser desmembrados em 2 e até 3 pastas. É o caso do Ministério da Economia, que no ano que vem vai ser desmembrado em Ministério da Fazenda, Ministério do Planejamento e Ministério da Indústria, Comércio e Serviços. E o Ministério da Infraestrutura, que foi uma das mais importantes pastas do governo Bolsonaro, também vai ser desmembrada em Ministério dos Transportes e em Ministério dos Portos e Aeroportos. A ideia, segundo o Rui Costa, que vai ser aí o ministro-chefe da Casa Civil, é repetir a fórmula que foi adotada no governo Lula II, entre 2006 e 2010. O Rui Costa, que no ano que vem aí, como eu disse, vai ser o ministro-chefe da Casa Civil, ele garantiu que, Carlão, apesar do número maior de ministérios, não vai haver aumento dos gastos com a máquina pública e nem o aumento do número de cargos na administração pública federal, que é muito difícil, né? A pauta, dois pontos que são prioridades no futuro governo, que foi destacado, são a reforma tributária, que é a redução de impostos, equidade na questão dos impostos, e também a reforma administrativa, que fala sobre o enxugamento da máquina pública. Então, o futuro governo já vai contra essa premissa, que é enxugar a máquina pública, que é promover um inchamento criando mais ministérios, né? A sobrecarga na máquina estatal deverá ser, sim, aí, Carlão, um dos pontos fracos do governo Lula. Agora que o orçamento secreto está no velório, digamos assim, o único meio do PT de poder negociar com os partidos vai ser distribuir cargos de primeiro e segundo escalão. Então, falando nisso aí, o partido União Brasil deverá ficar com 2 ministérios. Um deles é o de desenvolvimento regional. É uma forma aí de tentar trazer a numerosa bancada do Partido União Brasil, que vem forte no ano que vem, para dentro da base aliada do PT. Então é assim que o futuro governo pretende trabalhar sem o orçamento secreto, distribuindo cargos por meio dos ministérios. Só vamos acompanhar até quanto vai ficar esse inchaço da máquina pública, que com certeza isso vai acontecer. Carlão e Karime. Cadu, para a gente encerrar, Cadu, o futuro ministro do Trabalho, Luiz Marinho, e lideranças sindicais também estão discutindo aí uma reforma trabalhista. Vamos ter mais um capítulo a respeito desse assunto? O que a gente pode pensar aí de novidades que podem vir com o novo governo? Vai ser um assunto importantíssimo, vai entrar na pauta do ano que vem, Karime. Primeiro vamos entender quem é Luiz Marinho. Luiz Marinho é deputado federal pelo estado de São Paulo, é sindicalista, formado nas bases do ABC Paulista, lá de São Bernardo do Campo, em São Paulo, interior paulista, né? Esteve com Lula nas primeiras lutas sindicais e foi ministro no primeiro governo Lula. Ele está de volta à cena política, trazendo consigo aí os sindicalistas, que já fazem pressão por uma reforma trabalhista, ou seja, os sindicalistas já chegaram perto de Luiz Marinho, trazendo essas pautas aí. E a pauta principal é a retomada da contribuição sindical obrigatória. O imposto sindical aí tirou o poder financeiro e político dos sindicatos e com o novo governo eles querem retomar essa prática aí, que é como a gente já falou outras vezes aqui, ninguém tem menor saudade do imposto sindical porque tirava um dia no nosso suado trabalho para dar aos sindicatos, né, que eles tinham aí esse poder político de poder atuar com a ajuda do PT, mobilizando as suas bases, né. A ideia, Karime, é discutir essa pauta no Congresso Nacional nos primeiros 100 dias de governo. Se o ministro Luiz Marinho entender que não há condições de passar essa matéria dentro do Congresso Nacional por meio de lei complementar, por meio de projeto de lei, a ideia é retomar a obrigatoriedade do imposto sindical por meio de medida provisória, que tem força de lei imediata, e depois aí contar com a aprovação do Congresso Nacional. Nessa reforma trabalhista, Karime, além da questão da obrigatoriedade do imposto sindical, essas centrais sindicais também querem o fim da homologação das demissões sem anuência dos sindicatos e a revisão dos contratos de trabalho intermitente, que foi um ponto polêmico que foi aprovado na reforma trabalhista de 2017. Assunto polêmico que com certeza vai entrar na pauta no ano que vem. Volto com vocês, Karime e Carlão. Obrigada pelas informações, Cadu. Boa noite, bom trabalho. Valeu, Cadu. Valeu, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 6h19, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas.
Olha só, a semana mal começou, hein? Tem greve dos pilotos e comissários nos principais aeroportos do país. A paralisação da categoria foi de 2 horas, entre 6 e 8 da manhã, nos aeroportos de São Paulo, Rio de Janeiro, Campinas, Belo Horizonte, Brasília, Porto Alegre e Fortaleza. E como consequência, houve atraso nos voos que prejudicou os passageiros em todo o Brasil, hein, Karine? Pois é, Carlão. E o motivo dessa paralisação é o seguinte: o Sindicato dos Aeronautas, que representa esses profissionais, reivindica das empresas aéreas a recomposição salarial pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor e ganho real de 5%, tendo em vista o alto preço das passagens aéreas que tem gerado crescentes lucros para as empresas. Os aeronautas recusaram uma proposta de retorno ao trabalho feita junto ao Tribunal Superior do Trabalho e aderiram à convocação do Sindicato Nacional dos Aeronautas. E de acordo com a decisão do Tribunal Superior do Trabalho, 90% dos aeronautas devem continuar. Carlão, e segundo informações das concessionárias dos aeroportos, até o início da tarde de hoje, o total de 22 voos foram cancelados. Também foram registrados dezenas de atrasos por causa da greve. Segundo a Infraero, somente no aeroporto de Santos Dumont, lá no Rio de Janeiro, foram registrados 8 atrasos e 11 cancelamentos entre partidas e chegadas. Já no aeroporto de Congonhas, lá em São Paulo, foram registrados 34 atrasos e 8 cancelamentos, também computando partidas e chegadas. Mas aqui em Manaus, segundo a 20 Airports, empresa que administra o aeroporto Eduardo Gomes, não houve atrasos em voos para a capital amazonense. Ainda assim, a concessionária que administra o aeroporto anunciou que os clientes devem consultar a companhia aérea que fornece a viagem. Exato, Carlão, isso porque a greve dos aeronautas deve continuar, o que pode gerar atrasos nos voos também aqui em Manaus nos próximos dias. O repórter Hector Silva apurou a movimentação do aeroporto Eduardo Gomes e traz mais informações agora pra gente. A Manaus Airport, empresa vinculada à Vinci Airport, que administra o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus, anunciou que a greve dos aeronautas não afetou o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, na zona oeste de Manaus, nesta segunda-feira, dia 19. Ainda assim, a Manaus Airport recomendou que os passageiros consultem as companhias aéreas contratadas antes do deslocamento até o terminal. De acordo com a empresa, até o fechamento desta reportagem, não houve impacto na operação de voos. O servidor público Gabriel Santa Rita explica que foi surpreendido com uma mudança na sua viagem. A viagem com a família, que ia ser na sexta-feira, dia 23, foi transferida para o domingo, dia 25, no Natal. Na verdade, nós fomos surpreendidos por um e-mail, né? Não teve ligação telefônica, informando do retorno da Argentina, o voo de retorno, em que eu havia pago mais, escolhido um voo que fosse com conexão mais curta em Guarulhos, que demorasse no máximo era 1 hora, 1 hora e 15. E a companhia, né, a Latam, simplesmente mandou um e-mail dizendo que o voo foi remarcado, o voo de retorno, de modo que essa conexão que se daria por 1 hora, 1 hora e 15 minutos, agora é uma previsão de 8 horas e meia. E ainda vou entrar em contato com a companhia para saber como proceder, né? Ainda que medidas tomar, né? Porque com crianças pequenas e é um tempo absurdo. E a passagem foi comprada, né? Mais cara em razão da duração menor do período de voo, né? Em razão de estar com crianças. E essa remarcação é como se eu tivesse sido enganado, pois se eu tivesse que comprar um voo mais demorado, em tese mais barato, devido às horas de conexão, eu teria feito, se fosse a minha intenção.
Seguindo a orientação do Sindicato Nacional dos Aeronautas, SNA, os pilotos e comissários de bordo suspendem no período entre 6 e 8 da manhã as viagens, com exceção nos casos de transporte de órgãos para transplante, vacinas ou com pessoas doentes a bordo. A ação desta manhã aconteceu nos aeroportos de Congonhas e Guarulhos, em São Paulo, no Galeão e Santos Dumont, no Rio de Janeiro, em Viracopos, em Campinas e também em Porto Alegre, Fortaleza e Brasília. Os aeronautas cobram das empresas aéreas a recomposição salarial pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor e ganho real de 5%. Hector Silva para 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bom, muito bem, olha só, as passagens não param, inclusive, de aumentar, hein? Para o Réveillon, estão até 124% mais caras em relação ao ano passado. Os dados são da plataforma Vulter, de comparação de preços das passagens, Karine. Exato, Carlão. Das 10 rotas mais buscadas para o Réveillon, 9 estão mais caras do que o mesmo período do ano passado. O maior aumento é entre o aeroporto de Congonhas e São Paulo e Recife. É só a viagem entre Guarulhos e Fortaleza está mais barata do que em 2021. A Associação Brasileira das Empresas Aéreas diz que o preço das passagens vem oscilando muito por conta da volatilidade das cotações do barril de petróleo e também do dólar. São os vilões aí. 6h26, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, o Tribunal de Justiça do Amazonas acatou o pedido da Prefeitura de Manaus e suspendeu o reajuste do Zona Azul. O pedido do aumento foi feito pelo Consórcio Amazônia, empresa responsável pelo estacionamento rotativo. Exato. Na decisão, Carlão, a desembargadora Luísa Cristina Marques destaca o risco de dano grave se o reajuste for mantido, onde o comércio pode ter até prejuízos. E a repórter Nathalie Moraes traz pra gente mais detalhes. A Prefeitura de Manaus divulgou neste domingo que conseguiu uma decisão favorável do Tribunal de Justiça do Amazonas, que suspendeu o reajuste da tarifa da Zona Azul. O reajuste havia sido requerido pelo Consórcio Amazônia, empresa que opera o estacionamento rotativo em Manaus. Na última terça-feira, o juiz Paulo Fernando Feitosa, titular da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Manaus, acolheu o pedido e determinou o reajuste de R$ 2,45 para R$ 3,98. Segundo a administração municipal, a Procuradoria-Geral do município entrou com um agravo de instrumento, uma espécie de recurso judicial com pedido do efeito suspensivo para barrar este aumento. O recurso da Prefeitura foi acolhido e analisado pela desembargadora Luísa Cristina Marques, que disse que o aumento poderia causar danos ao comércio por conta do desinteresse dos motoristas em ter que pagar uma taxa ainda mais cara. Atualmente, a Zona Azul oferece 3.400 vagas, sendo 2.200 no centro de Manaus e outras 1.200 no conjunto Vieira Alves. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6h27, você no melhor mix do Brasil, conferindo os destaques do dia, mais uma edição do 18 horas. Olha só, atenção, em bairros das zonas norte, oeste e centro-oeste de Manaus vão ficar com o abastecimento de água comprometido entre 8 da noite de hoje e madrugada desta terça-feira, dia 20, hein, Karine? Exato, Carlão. Bom, segundo a concessionária Águas de Manaus, o fornecimento vai ser interrompido para serviços na estação de tratamento da Ponta do Ismael, no bairro da Compensa, na zona oeste da cidade. E um dos objetivos do serviço é corrigir um vazamento de rede dentro da unidade. Olha, e ainda segundo a concessionária, vão ser mobilizados carros-pipa para abastecer locais prioritários como hospitais, unidades básicas de saúde e também escolas. E a previsão é que o abastecimento esteja completamente normalizado em todos os bairros afetados até o fim da terça-feira, amanhã, dia 20. Exato, Carlão. Bom, em caso de dúvida, o consumidor pode ligar para o 0800 092 0195. Mix. Agora são 6h28, daqui a pouquinho você confere no 18 horas. Procon Amazonas orienta pais e responsáveis sobre matrícula e mensalidade escolar. Esse é o nosso assunto em instantes aqui no melhor mix do Brasil. 18 horas. E agora, hein? Agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Atenção, 6h29, tempo e temperatura com ela, Karine Leão. E é para amanhã, né, Karine? Amanhã, terça-feira.
Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, esta terça-feira, dia 20, a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia. Período de nublado, com chuva a qualquer hora. A mínima prevista é de 23 graus e a máxima é fresquinha, gente. Não deve passar dos 29 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 75% e 99%. Mix. O Ministério Público Federal apresentou à Justiça uma ação para impedir a eliminação de pessoas com HIV de concurso promovido pela 12ª Região Militar no Amazonas. O concurso é para a contratação de profissionais de nível superior em diversas áreas e prevê a realização de exames de sorologia para HIV. E o Ministério Público Federal aponta que a exigência não tem base legal e constitucional, ofendendo a igualdade. A discriminação proibida pela Constituição Federal está em impedir o acesso de pessoas com sorologia positiva para HIV aos cargos oferecidos no concurso. 6h30, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, o Conselho de Desenvolvimento do Amazonas aprovou na última reunião do ano projetos que somam investimentos de 1,2 bilhão de reais com a projeção de 1.086 novos postos de trabalho no Polo Industrial de Manaus, além de outros 286 que serão remanejados dentro da própria indústria. E um dos destaques desta reunião prevê investimentos de 476 milhões de reais para a produção de uma unidade de controle de injeção eletrônica aqui no Polo Industrial de Manaus, como explica a repórter Nathalie Moraes. A reunião de número 299 do CODAN, Conselho de Desenvolvimento do Estado, aprovou projetos que totalizam investimentos na ordem de 1,2 bilhão de reais, com geração de 1.086 novos postos de trabalho no Polo Industrial de Manaus. A última reunião do ano foi realizada na sede do governo. Durante a Assembleia, 53 projetos industriais foram analisados e aprovados. 20 são novos e serão implantados nos próximos meses. 28 são de diversificação com a implantação de novas linhas de produção e 5 são de atualização. Aqueles projetos que necessitam de alterações de melhorias em seus processos industriais. Uma das propostas de destaque aprovada pelo CODAN prevê investimentos na ordem de 476 milhões de reais para a produção de uma unidade de controle de injeção eletrônica. O secretário de Desenvolvimento da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, Jones Lima, destacou como os investimentos privados movimentam a economia local. A cadeia ela é enorme, né? Intrinsecamente, a empresa, além dos investimentos dos funcionários, ela tem que escoar o produto, ela tem os fornecedores locais, ela usa embalagem, consome alimentação, o ecossistema todo se movimenta e o impacto é extremamente positivo. Em 2022, foram realizadas 6 reuniões com a participação de 207 empresas, com 254 projetos apreciados e 107 implantados. A previsão é de que 8.159 novos postos de trabalho tenham sido gerados. O titular da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, Ângelos Figueira, ressalta a busca de novos investimentos por parte do governo do estado para o Polo Industrial de Manaus. Esta reunião é um marco que deixa um registro muito forte da eficiência do governo do estado na captação de empresas que vão gerar emprego e renda para os amazonenses. Outro destaque da reunião foi a Samsung, com projetos para a produção de televisor em cores com tela de luminescência orgânica OLED e investimento de 117 milhões de reais. Juntas, as duas empresas representam 47,12% do total de investimento anunciado na última reunião do ano do CODAN. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Daqui a pouco aqui no 18 horas, o número de divórcios no Amazonas caiu em 2022. Isso depois de 2 anos batendo recordes. É o nosso assunto em instantes. Mix.
Agora 6h33, você no melhor Mix do Brasil e os destaques do dia e mais uma edição do 18 horas. E com a chegada do fim do ano e início de um ano novo aí, o que todo pai tem em comum, Karime Leão. Você sabe, né? Você inclusive passou por isso muito tempo. Você também. Matrícula e material escolar, Karime. Já entra pra conta aí de janeiro, junto com IPVA, IPTU, né, gente? Sim. Bom, é muito gasto, né, Carlão? Quem tem filhos sabe muito bem disso. O Procon Amazonas já, inclusive, anunciou que está de olho nas relações comerciais entre as escolas e os pais, para evitar aqueles abusos, né, nessas relações. E até as lojas de materiais escolares estão na mira do Procon, como explica o repórter Héctor Silva. Época de matrícula nas escolas pode ser motivo de dor de cabeça para muitos pais e responsáveis. Segundo o Instituto Estadual de Defesa do Consumidor do Amazonas, o Procon-AM, o número de consumidores prejudicados por valores abusivos em escolas e lojas de materiais escolares cresce nessa época. O Procon Amazonas já vem recebendo algumas reclamações por meio de seus canais de atendimento e redes sociais contra instituições de ensino. A maioria das queixas é referente a contrato, cobrança indevida e retenção de documentos. O diretor-presidente do Procon Amazonas, Jalil Frache, informa que o documento firmado por pais e responsáveis junto a instituições de ensino particulares deve trazer todas as informações relativas a valores e pagamentos. Importante que os consumidores estejam atentos aos percentuais de reajuste do contrato ou na efetivação da primeira matrícula, estejam atentos às planilhas de custo. Se houver aí um pedido de reajuste por parte da instituição, não há um percentual pré-fixado por lei que seja aplicável. Depende de cada instituição, com cada planilha de custo, por isso a necessidade do consumidor exigir a apresentação dessa planilha frente às instituições de ensino privado. Outro detalhe é a necessidade do fornecimento da lista de material escolar antecipado para que os pais optem por renovar a matrícula ou não. Então, todas essas informações referentes ao contrato, elas devem ser fornecidas aos consumidores de forma prévia. O presidente do Procon Amazonas destaca também alguns produtos que não podem ser dados como obrigatórios na lista de compras de materiais escolares. É a questão dos materiais escolares e dos produtos que não podem ser requeridos na lista, exceto se utilizados em atividades didático-pedagógicas por instituição. De forma geral, são os materiais de uso coletivo, como, por exemplo, copos plásticos, papel higiênico, argila, enfim. Outros também tem que ser observada a quantidade e a necessidade daquela quantidade. Caso haja dentro da lista de material escolar do menor, do responsável, da criança, o pai ou responsável ele pode buscar os seus direitos tanto no Procon quanto no Poder Judiciário. Lembrando que a vedação desses materiais elas têm uma exceção, que é a comprovação da instituição na utilização daquele material em alguma atividade desenvolvida para o aluno ou aluna. Então, se houver esse material, você pode também exigir que a instituição diga como será utilizado. E qualquer material deixado pelos pais responsáveis nas instituições que não forem utilizados, eles devem ser devolvidos ao final do ano letivo. Então são diversos direitos, regras que estão dentro dessa relação de consumo e que o consumidor amazonense, a consumidora, eles podem entrar em contato com o Procon pelos nossos canais oficiais e tirar suas dúvidas, fazer a sua denúncia, indicar as instituições que desejam fiscalização que nós vamos realizar. As reclamações mais comuns no Procon Amazonas estão relacionadas a alunos impedidos de obter históricos e declarações escolares por falta de pagamento das mensalidades, que são chamadas de penalidades pedagógicas. A Lei nº 9.870 de 1999, que regula as matrículas e mensalidades escolares, dispõe que a instituição não é obrigada a aceitar rematrícula de alunos inadimplentes.
Por outro lado, esses alunos não podem ser vítimas de sanções pedagógicas, tais como retenção de histórico escolar e suspensão de provas. Ainda conforme a legislação, a cobrança de dívidas deve ser feita por via judicial e não pode ser vexatória nem estendida a terceiros. A escola também não pode impedir a transferência para outra instituição pelo fato de o titular do contrato estar inadimplente. O Procon Amazonas ressalta que a escola não é obrigada a renovar a matrícula do aluno que não quitou o pagamento. Hector Silva para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6 horas e 39 minutos, mudando um pouco de assunto, e vamos falar agora de um assunto inclusive polêmico, Karime Leão, que é o divórcio, não é? Polêmico. Olha só, depois de 2 anos com o Amazonas batendo recorde de separação e divórcios. Exato, tivemos aí um ano, vamos fechar um ano com um número menor, com a diminuição, né, Carlão? Isso porque, vamos lá, a gente soma uns fatos aí, fim do isolamento social causado pela Covid-19 e o retorno das famílias à normalidade, às rotinas aí de trabalho e estudo. Esses fatos podem ser algumas das razões que fizeram com que o número de divórcios realizados nos cartórios do Amazonas caísse 14,5% nos 11 primeiros meses deste ano em comparação com o ano passado, né, Carlão? Sim, olha aí, foi complicado, hein? A repórter Nathalie Moraes Karime conversou com a psicóloga Deise Bringel, que explicou aí sobre o excesso de convivência imposta pela pandemia e suas consequências. Nós vamos agora aos detalhes da reportagem. É com você, Nathalie. De divórcios realizados em cartórios do Amazonas caiu em 14,5% em 2022, no comparado com o ano passado, de acordo com a Associação dos Notários e Registradores do Amazonas. Com a queda, o percentual é o menor desde o ano de 2019. Segundo a Anoreg, foram registrados 705 divórcios no Amazonas entre os meses de janeiro e novembro deste ano, enquanto em 2021, no auge da pandemia de Covid-19, foram 825, marca recorde no Amazonas. Na comparação, entre os 11 primeiros meses deste ano com o mesmo período de 2020, primeiro ano da pandemia aqui no Brasil, quando foram registrados 723 divórcios, a queda foi de 2,5%. Os meses de novembro e setembro e julho foram aqueles com maior diminuição. A psicóloga Deise Bringel explica que o excesso de convivência imposto pela pandemia fez com que os problemas que já existiam entre os casais ficassem ainda mais aflorados. Na pandemia, a gente percebe que com a quantidade de horas, de demanda que a gente tinha dentro da casa, dentro das famílias, foi aumentada. Então, parceiros que às vezes não tinham tanto convívio, ou não se conheciam às vezes tão bem, ou ainda não demandavam tanto tempo juntos, a gente percebe o quanto que isso impactou nas relações de um modo geral. Por isso, durante o período da pandemia, a gente teve um alto índice de divórcios, principalmente a região daqui de Manaus, da Amazônia, de modo geral, né? Do Amazonas foi um dos estados que realmente teve um índice maior. Segundo a psicóloga, problemas que antes não eram tão aparentes no relacionamento ficaram mais evidentes no momento em que o casal passou a conviver com maior intensidade. As tarefas domésticas, o cuidado com os filhos e a insegurança econômica são alguns pontos que levaram alguns casais a rever o relacionamento, e com a retomada de nossas atividades, melhoramos a convivência. Uma outra coisa que acaba impactando também nessa melhora significativa nas relações é porque a gente retomando os nossos projetos pessoais, isso também interfere em como a gente está dentro das relações, né? Então, a maioria das pessoas puderam retomar as suas atividades, os seus hobbies, o contato com a natureza também, para que a gente possa ter uma boa regulação do nosso humor. E isso acaba impactando diretamente em como a gente vai estar se relacionando com o outro. Para realizar o divórcio em cartório de notas, o casal deve estar em comum acordo com a decisão e não ter pendências judiciais com filhos menores ou incapazes.
Desde junho de 2020 é permitido o divórcio online pelo site enotoriado.org.br. O casal recebe um certificado digital emitido de forma gratuita por um cartório de notas e poderá declarar e expressar sua vontade em uma videoconferência conduzida pelo tabelião. Após entrar em contato com o cartório de notas de sua escolha, é agendada uma videoconferência com o tabelião para realizar a escritura, que é assinada digitalmente com um certificado digital notarizado. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, 6 horas 44 minutos. Você no melhor Mix do Brasil, conferindo os destaques do dia. Mais uma edição do 18 horas. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo para hoje, segunda-feira, com Karime Leão. Previsão do tempo. A previsão é de chuva rápida durante a noite e a madrugada. Segundo informações do Climatempo, a mínima prevista é de 24 graus, a máxima não deve passar dos 31 graus. As chances de chuva são de 83% e a umidade relativa do ar fica entre 65% e 93%. 18 horas. Esporte. E chegou ao fim, né, Carlão? A Copa do Mundo FIFA 2022. Muitas emoções. Foi uma Copa única, bacana. A primeira em várias situações. A primeira a ser realizada no Oriente Médio. A primeira a ter o Marrocos maravilhoso. Várias zebras. que chegou aí nas finais. Várias zebras. Foi bacana. A primeira Copa a não ter, né, venda de bebidas alcoólicas nos estádios, nos arredores. Enfim, foi uma Copa polêmica, sem dúvida alguma, e que a final foi ontem à noite com a vitória da Argentina. A grande favorita. Los hermanos. Para o título, exato. E para falar mais sobre o assunto, vamos conversar com ele. Chega junto, chega mais. Hector Silva. Boa noite, Hector. Como a gente falou e você aqui contou até, a gente conversando aqui na sexta-feira, né, que esta final seria decidida mesmo lá nos pênaltis, né? Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. E boa noite a você, ouvinte do 18 horas, que nos acompanha. Eu disse, não disse? O jogo talvez iria para os pênaltis. Eu errei somente na quantidade de gols. Lembra que eu falei que seriam poucos gols? E na verdade foram 6 gols no total dos jogos. 3 para a França e 3 para a Argentina. E jogaço, né? Foi isso que eu ia falar. Foi um jogaço, né? A Argentina ganhou praticamente o jogo todo, né? No tempo normal. Depois teve aquela virada do Mbappé. O Mbappé foi fantástico. É verdade. Era previsível, então, de que seria um jogo disputado, já que estamos falando do duelo de grandes atletas. De um lado, Lionel Messi, Ángel Di Maria e Paulo Dybala. Nomes consagrados do futebol mundial. Do outro lado, Kylian Mbappé, Hugo Lloris e Antoine Griezmann. É claro que devemos dar crédito a todos os jogadores, afinal, futebol não se joga sozinho, não é verdade? Mas grandes nomes sempre se destacam. Kylian Mbappé, por exemplo, que é colega de clube de Lionel Messi, fez 3 gols nessa final e igualou o mérito que somente o rei Pelé, olha só, tinha conseguido, de 3 gols em uma final. Mbappé terminou a competição como chuteira de ouro, com um total de 8 gols. Lionel Messi levantou a taça na final e também alcançou uma marca muito boa, né? Ele que vinha da 5ª competição da Copa do Mundo, chegou à 5ª e foi campeão, igualando o feito que Diego Armando Maradona fez em 1986, perdão. Já é ídolo, né, Karime? Já. Não, Messi é ídolo. Messi, independente de qualquer título, já era. Agora, então, só foi pra coroar mais esse craque. Carlão, que é o grande fã. Não sou eu, né, cara? Eu acho que o Messi... Eu até vi unanimidade, eu vi uns comentários hoje de que o Messi, ele fez, além de ganhar a Copa, ele fez brasileiro torcer pra Argentina, que é uma coisa inédita. Foi notícia hoje. O Brasil inteiro torcendo pra Argentina. Por causa dele, do Messi. Até a Karime torceu pra Argentina. Afinal, eu assisti ali do bairro Alvorada e tinha muita gente soltando foguete, viu? Sim, lá em casa também. Parecia que eu tava na Argentina. Agora eu sofri, porque a Argentina tava ganhando já no tempo normal e teve aquela virada absurda. Aquilo foi realmente um absurdo. O Mbappé realmente, ele foi gigante. Foi um craque, né? Foi gigante, porque ele virou aquilo. Tava ganho, meu. Mas e no final do jogo também, na hora dos troféus, que chamou atenção também, Carlão, foi o privilégio que Messi teve de vestir um bichete, que é um manto utilizado apenas em ocasiões formais, sendo a veste mais tradicional dos trajes para membros das famílias reais dos países do Oriente Médio. A peça monarca é feita à mão, tendo até 8 pessoas trabalhando para sua produção. Olha só, por se tratar de uma veste real, o manto é bordado com fios de ouro.
Messi, então, vestiu essa roupa fantástica aí e levantou a taça para todo mundo ver. Será que ele levou para casa a roupa? Era dele? Não. Será que era presente ou era só fazer parte da cerimônia? Provavelmente deve ser presente, né? Será legal, né? Legal. Assim vai ser legal. Messi e os argentinos estão muito felizes, né, Karime? Mas sabe quem tá triste? É o Mbappé. Além da gente ou o meu pai? Não, eu tô muito triste, porque além é a da ressaca gente que da Copa perdeu do o Mundo. Hexa ainda. Então o Mbappé ele ficou triste por quê? Teve muita polêmica, né? A ressaca também de Copa do Mundo, na verdade, porque você tá... Todos os dias tem jogos aí e agora vai ficar sem jogo, já chegando o Natal. É muito triste, né? Mas sabe quem também ficou triste com essa final, acabando a Copa do Mundo? Foi o Aloysio Chulapa e o Adriano Imperador. Grandes jogadores aí. Vamos ver o vídeo aí do Aloysio Chulapa com o Adriano Imperador. Noite sem você. A gente se encontrou. Nossa, vai ser o dia. Tão só. Meu sonho se perdeu no momento em que você me disse adeus. Tão só. Eu me acostumei a ver a vida pela luz. Vimos aí então a Aloysio Chulapa. Eles estavam ali num porre, né? Bebendo muito. Enquanto lá não pode beber, eles detonaram. Eles estavam em outro lugar, chorando o fim da Copa do Mundo, cantando. E é na imagem, quem nos acompanha nas redes sociais, no @18 Horas News, viu que eram os dois, né? O Adriano e o Aloysio Chulapa e o Adriano, exato, ali chorando o fim da Copa do Mundo. Estavam bacanas. E também dessa época de Copa do Mundo que surgiram foram muitos memes, não é verdade, Karime Leão? Por exemplo, olha só o que vimos aí após a derrota da França. Mbappé andando de ônibus. Você que nos acompanha aí pelo YouTube ou pelo Instagram vai poder acompanhar a imagem aí de um sócia do Mbappé, do Kylian Mbappé. Sócia. Parece muito, na verdade. Desolado, né? A imagem. Desolado andando de ônibus aí. Tá certo. E aqui em Manaus tiveram muitas brincadeiras, assim, como por exemplo, vimos o Mbappé no 640 pegando o ônibus pra voltar pra rotina de trabalho. Mbappé no 671 também ali, indo deixar os currículos lá no Distrito Industrial. Muito legal as brincadeiras que surgiram. E o que também sobrou do Mbappé dessa Copa do Mundo foram as críticas ao jogador, né? Ele que deu uma declaração polêmica envolvendo as seleções da América do Sul nas redes sociais, né? Ele foi muito criticado após essa frase que ele soltou à TNT Sports, uma entrevista na TNT Sports. Ele falou o seguinte: Argentina e Brasil não jogam partidas de muito nível antes da Copa do Mundo. Na América do Sul, o futebol não é tão avançado quanto na Europa. É por isso que, quando você olha para as últimas Copas, são sempre europeus que ganham. Foi o que ele disse. Foi essa declaração que deixou mudou muita agora, gente... né? Deixou muita gente revoltada. E o Brasil é hexa, né? E eles perderam para a Argentina, né? Fato é 2026. Que um país da América Latina não ganha há 20 anos, né? A última vitória né? foi em 2002 com o Brasil, Ronaldo fazendo um grande espetáculo, né? E falando em América Latina ainda, Karime, sabe o que vai ser legal da próxima Copa do Mundo? É que vai ficar próximo da gente. Quem sabe a gente pode ir, né? Pra que as pessoas daqui do Brasil podem ir, porque a próxima Copa do Mundo em 2026 vai ser no Canadá, nos Estados Unidos e no México. E em 2030, quem é forte candidato a essa Copa, a sediar a Copa do Mundo, vai ser a Argentina, Uruguai, Chile e Paraguai. Não tem nada certo, mas são fortes candidatos. Mas, peraí, vai ficar entre essas? Já escolheram? Isso. A de 2026. A próxima é onde? A de 2026 já está certa. Será sediada, então, por 3 países da América do Norte. Vão ser 3 países. Exatamente. A última vez que isso aconteceu foi em 2002, com a Coreia do Sul e o Japão, que sediaram juntas. Foi a única vez que isso aconteceu. E agora é uma competição aí com 3 países, pela primeira vez, sediando uma Copa do Mundo. E também vale destacar que também será uma competição com mais seleções participando. Essa que foi a última Copa do Mundo com 32 seleções, é o que tudo indica. A próxima de 2026 já vai contar com 48 seleções. Isso vai acontecer o quê? Vai ter mais jogos aí pra gente assistir, menos ressaca depois, né? Porque é muito curtinho a Copa do Mundo, um mês ali, todo mundo fica triste quando termina. Vão ser. Já temos favoritas?
O Brasil pro Hexa. O Brasil, assim, a gente espera, né, pro Hexa, mas provavelmente a Argentina vai vir muito favorita, né? Sem dúvida. A França também provavelmente vai manter, porque tem um time jovem ainda. E Mbappé, por exemplo, que a gente tava falando, tem apenas 23 anos. Ele com certeza vai estar na próxima. Tem tudo pra jogar bem a próxima Copa do Mundo e até as próximas. Talvez seja a última Copa de Lionel Messi, mas ao que tudo indica, com essa candidatura, a possível candidatura da Argentina, quem sabe o Lionel Messi vai vir aí pra mais uma Copa do Mundo, pra depois se aposentar de vez e aí ser um embaixador, talvez, ali da Argentina. 39 anos ele vai estar? Na próxima Copa do Mundo, ele vai estar com 39 anos. Geralmente o jogador joga até os 40 anos, 41, né? Tranquilo. E a gente sabe que o Messi é um jogador de alto nível, ele se dedica muito, assim como o Cristiano Ronaldo. Ele tem um bom porte físico, ele gosta de fazer o que gosta, jogar bola. E quem sabe ele vai jogar, claro, até os 40 anos, 41 anos. Tá show de bola, valeu. Pois é, então, lembrando você, né, daqui a 4 anos só que a gente vai ter Copa do Mundo, infelizmente, eu vou ficar triste até lá. Lembrando então que Uruguai, Argentina, a Paraguai e Chile também são fortes candidatos aí para ser sede da Copa do Mundo em 2030. Ok, valeu. Muitíssimo obrigada, Hector Silva, pelas informações. Boa noite, bom trabalho. Boa noite. Tchau, tchau. 6h54, você no melhor mix do Brasil. Economia. Muito bem, vamos aos indicadores econômicos de hoje. O dólar encerrou o dia valorizado em 0,28%, cotado a R$ 5,30. O euro fechou em alta de 0,32%, comercializado a R$ 5,62. O Bitcoin encerrou em queda de 0,85%, comercializado a R$ 88.032. O Ibovespa começou a semana em alta de 1,72% aos 104.619 pontos. E o preço dos imóveis residenciais em Manaus aumentou em até 7% em novembro. É o que revela o levantamento do índice FIPZAP. De acordo com os dados, com variação de 1,37% no mês de novembro, os preços de venda de imóveis residenciais na cidade já acumulam aumento nominal de 7,01% no ano. E no cenário nacional, nos últimos 12 meses, a valorização do índice foi mais 6,34%. O resultado superou a inflação medida pelos principais índices de preços. Ainda de acordo com os dados, 45 das 50 cidades monitoradas registraram aumento de preço, com destaque para as cidades de Vitória, Campo Grande, Maceió, Recife, Goiânia e também a nossa Manaus. E pesquisa revela que a retomada da economia está animando alguns brasileiros. O levantamento feito pela Federação Brasileira de Bancos mostra que mais da metade das pessoas, 56% dos brasileiros, acreditam que estarão menos endividados em 2023. Karime, olha só, a esperança de muitos, inclusive. Os amazonenses respondem por boa parte desses brasileiros endividados. Semana passada, inclusive, nós falamos aqui no 18 Horas da pesquisa feita pela empresa Serasa, que mostra que mais da metade dos amazonenses ativos economicamente possuem aí dívidas a serem negociadas. E o repórter Hector Silva traz mais informações sobre essa esperança aí de dias melhores dos brasileiros e também dos amazonenses em sanar suas dívidas até o fim de 2023. Vamos acompanhar. Pesquisa Observatório Febraban, divulgada pela Federação Brasileira de Bancos, que investiga as expectativas da população do país para 2023, mostra que mais da metade dos brasileiros, o equivalente a 56% dos entrevistados, acreditam que estará menos endividados em 2023 do que em 2022. A pesquisa mostra ainda que a tendência também é de otimismo em relação à recuperação da situação financeira após a pandemia. 60% declaram que ela já está se recuperando, enquanto 23% vislumbram essa recuperação só depois deste ano. Poucos, o equivalente a 9%, avaliam que sua situação financeira não foi afetada e 3% não vislumbram recuperação. A educadora financeira Cíntia Sena destaca que a sensação de ano novo e vida nova às vezes engana sobre a real situação dos endividados. Ela ainda dá dicas de como melhorar a situação para o ano de 2023. E para que a gente possa transformar esse desejo, essa vontade em realidade,
realidade, é necessário a gente tomar algumas medidas para que a gente não se engane, às vezes, só com esse pensamento de mudança de ano. Então, a gente tem que fazer a mudança no nosso dia a dia. Primeiro ponto, olhar quais são todas essas dívidas que nós temos, seja dívidas que já estão vencidas, ou seja, chegou o prazo ali para pagar, eu não consegui honrar, estou inadimplente, ou ainda aquelas que estão dentro do seu prazo de pagamento, vou pagar só lá em janeiro, fevereiro, março, abril, que são dívidas adimplentes, porque o meu plano de ação terá que ser um pouquinho diferente para cada uma delas. Antes de agir com elas, eu tenho que olhar primeiramente para o meu orçamento financeiro, aproveitar esse momento, reunir a família e tomar decisões do que a gente vai manter, do que a gente talvez vai ter que reduzir e até eliminar, e já projetar o que vamos fazer de janeiro a dezembro de 2023 para fazer com que sempre eu separe uma parte daquele meu ganho para negociar as minhas dívidas inadimplentes. E a partir disso eu vou entrar em contato com todos esses credores para observar e entender quais são as possibilidades. Eu ligo para compreender, entender, faço análise junto com a minha família, não tomo ainda nenhuma decisão, somente já sabedor do qual vai ser a minha necessidade de reservas mensais. Segundo dados da Serasa, o Amazonas tem um índice de 51,48% de inadimplentes, o maior em todo o país. As principais dívidas dos amazonenses são de serviços de utilidade, com 28,7% dos casos, que correspondem a consumos básicos como água, luz e gás. Em seguida, vem os bancos e cartões, com 20,5%, e varejo, com 25,3%. Hector Silva para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Agora em Manaus, 7 horas em ponto. Seguimos direto para o Editorial 18 Horas. Editorial 18 Horas. É grave o fato que 58 dos 62 municípios do Amazonas não atingiram a cobertura de vacinação contra a poliomielite. A informação é da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas. O estado registrou até novembro só 69,6% de cobertura vacinal contra a poliomielite nas crianças de 2 anos de idade, até 2 anos de idade. Apenas 4 municípios apresentaram cobertura vacinal além dos 95%, como recomendado pelo Ministério da Saúde. Manaus, a capital, e os demais municípios apresentam média abaixo da meta de cobertura. É preciso destacar que a vacina é a principal forma de prevenção contra a paralisia infantil e está disponível nas unidades de saúde. Então, que pais, responsáveis e autoridades façam com que as crianças sejam vacinadas. A doença é grave e pode até matar. 18 Horas. 7-1, Karime, boa noite. Boa noite, um beijo, até amanhã. Um beijo, até amanhã, continue bem, continue em 100,7. Você ouviu 18 Horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.